Bom dia, pessoal, oficialmente. Tudo bem? Meu nome é Bruna, eu estou aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de vocês, agradecer também a todos que nos assistem online e agradecer especialmente a Bionexo, que é uma grande parceira da ANAP. A Bionexo acredita nas nossas iniciativas e nos apoia, vem nos apoiando esse ano em diversas iniciativas. Já estiveram conosco no Encontro de Líderes, estiveram conosco no ANAP Questiona, que é o videocast da ANAP, uma iniciativa muito bacana que foi desenvolvida em parceria com eles. Se vocês ainda não conhecem, não assistiram, está disponível no canal da ANAP no YouTube. São entrevistas com grandes personalidades da saúde para entender para onde que a saúde está indo. É muito legal. A gente tem também os cafés da manhã, é uma série de 4 cafés da manhã esse ano com a Bionexo. Esse já é o segundo, uma iniciativa para trazer conteúdo para a gente, para o nosso associado, para a rede de saúde como um todo. A Bionexo sempre grande, cheia de grandes ideias, trazendo muita inovação e contribuindo com a nossa missão de melhorar o sistema de saúde no Brasil. Além de tudo isso que eu falei, a Bionexo também estará presente no mês que vem no CONAP. O CONAP, Congresso Nacional de Hospitais Privados, acontece nos dias 15 e 16 de outubro aqui em São Paulo, no Expo Transamérica. Estamos há praticamente um mês desse grande evento. O CONAP é o nosso maior evento, é o maior congresso voltado para a gestão em saúde no Brasil. Eu sei que vocês gostam de deixar para a última hora, mas as vagas se esgotam, então inscrevam-se, conap.org.br. Quem trabalha em hospital associado tem o benefício da gratuidade. Então é só entrar no sistema, vincular ali o seu crachá à instituição que você trabalha e você vai assistir ao evento mediante 1 quilo de alimento. Tá? Se você não é funcionário de um hospital associado, você pode comprar a credencial por R$ 1.200 e a gente tem incentivos de desconto para grupos a partir de 3 pessoas. Então, não percam, a programação já está no site, incrível, 4 palcos simultâneos, palestrantes nacionais, internacionais, grandes estrelas, ministro da Saúde, Drauzio Varela. Corram, porque é verdade, as vagas esgotam, não deixem para a última hora. O ano passado foi o maior CONAP da história em número de congressistas, esse ano a gente deve bater isso, mas a gente tem uma capacidade de alvará para cumprir na prefeitura. Então não dá para deixar todo mundo entrar, eu estou falando sério, inscrevam-se, tá? Está bem acelerado e a Bionexo está lá como expositora para vocês continuarem toda essa trajetória junto com eles. Eu vou convidar o Evandro Macedo para iniciar o evento com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Evandro. Obrigado, Bruna. Obrigado aos colegas e bem-vindo a todos e os colegas que estão online. Para a gente também é um prazer imenso. A Bruna falou algo que muito nos toca quando ela fala sobre propósito e missão. E nós, como Bionexo, há 25 anos atuamos no mercado com um propósito de usar a tecnologia para transformar o mercado da saúde. É uma missão, é um propósito, mas também carrega um desafio imenso para todos os profissionais, assim como eu, que trabalham nessa companhia. E, mais do que nunca, acho que é importante a gente frisar que parte dessa iniciativa que muito nos alegra e nos honra com a ANAP é saber que somos parte de um grande ecossistema, assim como vocês. Né? Cada um de nós contribui dentro do seu tamanho, dentro da sua área de atuação, a transformar essa saúde no Brasil, e a gente sabe quão fundamental e quão importante é, porque no final e mais importante elo da cadeia está o paciente, está a pessoa que realmente precisa do sistema de saúde, seja ele privado, filantrópico, público, enfim, mas para a gente muito nos honra. Então, há 25 anos a gente atua no mercado nacional brasileiro com um grupo de pessoas muito focadas e mais do que trabalhar nesse mercado, a gente é parte integrante dele. Então, hoje a gente tem mais de 4.500 instituições de saúde que nós atendemos diretamente. Diuturnamente, colegas estão lá desenvolvendo, então temos áreas administrativas e mais do que isso, né? Temos mais de 100 mil usuários conectados e principalmente mais de 30 mil fornecedores fazendo parte desse grande ecossistema que se retroalimenta todos os dias, trazendo não apenas escalabilidade para as operações, mas criando um momento muito importante no que diz respeito à gestão da saúde no Brasil. Então, hoje, muito nos honra, e como a Bruna comentou, estamos seguindo numa série
de cafés da manhã que abordam assuntos que são relevantes para o mercado da saúde, trazendo e compartilhando com vocês, trazendo informações relevantes e compartilhando algumas boas práticas. Hoje me deram a alegria de poder receber duas pessoas super importantes, que são referências no segmento da saúde e que nessa manhã vão ficar conosco agora das 9 até mais ou menos 11, 11h15, falando um pouco sobre boas práticas. Eu, se eu fosse vocês e os colegas que estão em casa, já pegaria meu caderninho, já deixando para anotar dicas importantíssimas. Praticamente uma bússola de melhores práticas que podem ajudar nas instituições do Brasil a como fazer essa transformação tão sonhada. Então, mais do que uma equação, uma fórmula mágica, tem muito trabalho, muita dedicação e muito esforço para alcançar esse objetivo de transformar a saúde por meio de tecnologia. Para brilhantar essa manhã, para nos reunir, gostaria de convidar o Birajara Maia, o VP de Tecnologia e Produto da Bionexo. Por favor, Bira. Seja bem-vindo. Mas além do Bira, que é o nosso VP de Tecnologia e Produto, nós também temos um case e um cliente muito importante aqui conosco. Robson, da Sercov. Seja bem-vindo. Eu sempre tenho dificuldade, eu vou errar 15 vezes até o final do dia, mas sejam bem-vindos, senhores, a gente tem uma oportunidade bacana de troca. Então, por favor, vamos bater um papinho. Primeiro, o Bira vai falar um pouquinho com a gente. Chegou o segundo, já chegou o terceiro. Bira, a palavra é contigo. Ótimo. Bom dia a todos que estão aqui conosco no auditório, pessoal que está assistindo online. Acho que a ideia hoje é a gente conseguir levar um pouco, dentro do que a gente está falando na Bionexo, começar a levar um pouco das nossas inovações para o mercado de uma maneira sistemática. Então, hoje vocês estão vendo, junto aqui com o Robson, o nosso lançamento, um spoiler aqui que a gente gostaria de dar. Basicamente, quando a gente fala... Posso cair em pé, né, Evandro? Sim. É mais fácil aqui. Quando a gente fala das nossas plataformas, né, há 2 anos a gente trouxe para o mercado o que a gente chama de Bionexo 360, que basicamente foi a fusão de planejamento, compras, recebimento, rastreabilidade, né, juntando isso tudo com o ciclo da receita, né? Gestão comercial, atendimento, faturamento, auditoria, contas a receber, glosa, envio de glosa, recurso, com um data lake no centro para prover informações. Isso que a gente chamou de Bionexo 360. E a gente entendendo que todos esses sistemas transacionais em conjunto, trazendo valor e negócio para todos, a gente precisava adicionar uma camada não só de informação, mas de inteligência. Por isso que o Evandro coloca aqui um passo à frente, né? Qual seria esse passo que a gente deveria dar, né? As dores que a gente tem nesses segmentos, né? A saúde tem várias dores, elas são dores em planejamento, né? Seja estoque, excesso, ruptura, principalmente a questão financeira, né? Quando a gente estoca demais, se falta, a gente tem o risco da ruptura. Compra, mesma coisa, são as compras emergenciais, né? As compras spot, sem planejamento. A questão de contratos, né? Para a gente conseguir ter um SLA mais adequado para a operação. Falta de indicadores gerenciais, a gente conversava bastante no intervalo aqui no café sobre a falta de informação que ela acarreta no dia a dia do gestor. Atraso de entregas, eu não sei se foi faturado, se recebeu o follow-up. Divergência de notas fiscais, né? São as dores do dia a dia, né? A nota não bate, a ordem de compra não bate com o pedido, seja parcial, seja o valor. Baixa rastreabilidade, né? Por que não a gente integrar isso com os operadores logísticos, né? São provocações que a gente recebe no dia a dia. Quando fala para o OPME, aí o nome alto custo já vem associado, né, ao OPME. Rastreabilidade, receber isso da operadora, eu preciso ter rastreabilidade, senão eu não recebo ali na frente da operadora. Processos complexos, que é a natureza do OPME. Rastreabilidade com controles de itens de alto custo, a mesma coisa quando a gente faz. E conseguir dar visibilidade desse estoque não só para dentro da organização, mas para fora.
para os fornecedores que são parceiros. E faturamento, a gente entendeu, e recursos de glosa, a gente conseguir levar essa produção com a margem correta. Ou seja, os erros que a gente tem quando a gente produz, a gente fala muito de séries históricas para prever que a nossa produção ela tem uma qualidade na produção do faturamento. Informações contratuais também das operadoras, naturalmente conciliação de pagamentos e os recursos, que a gente tem uma janela bastante pequena. Um pouquinho das dores que a gente tem no nosso dia a dia, né? Não sei se faltou alguma aqui, com certeza tem, mas esse é o mundo que a gente faz. O mundo online, né? Em tempo real. E o que a gente quer propor aqui hoje, no dia de hoje? Mostrar um pouco o que existe de diferença numa IA generativa, né? Que é o que a gente escuta aí, com um propósito geral, diferente de uma IA que ela tem um treinamento, né? Um propósito vertical. Acho que isso aqui que começa a diferenciar os softwares de mercado. Então, basicamente, não é ligar um prontuário, um sistema de faturamento ou de estoque dentro de uma tecnologia. Não adianta eu pegar um Excel lá de ruptura de estoque, jogar dentro de um OpenAI, do DeepSeek. São ferramentas que a gente tem acesso. Por quê? Porque ele não vai ter contexto do que é aquela informação. Tá? E outro ponto também, a informação ela precisa estar em solo nacional, isso é importante que vocês entendam, né? E ela precisa ser processada dentro de um domínio de segurança. A minha informação como cliente, ela não pode estar exposta para um outro mercado. Então, são coisas que a gente precisa pontuar aqui como conceito para diferenciar. O que é uma IA genérica, que dá aquela verbosidade, explica para a gente o que é um assunto, de uma outra que tem uma profundidade, ela tem um contexto, tá? E pensando nisso, né, a gente começou a mudar um pouco esse conceito e pensar como que a gente traria isso embarcado dentro das tecnologias. O que quer dizer embarcado? Embarcado é dentro da jornada do usuário. Para quê? Para que ele não tenha mais uma dispersão, saia daquele contexto e ele consiga tomar aquela decisão. Então, a gente tem, basicamente, já usando há bastante tempo IA preditiva, são dois conceitos bem separados, tá? Em modelos de previsão de demanda, vínculos de produtos. Isso a Bionexo já usa há mais de 6, 5 anos, tá? Dentro das ferramentas. Todos os dias a gente roda esses algoritmos. Probabilidade de score, como a gente... de score, quando a gente fala de recurso de glosa, a gente consegue antecipar essa série histórica, mas isso é aquela computação que a gente chama preditiva. A gente está ali com o algoritmo rodando e entregando o resultado. E o que a gente tem atualmente? É o que a gente chama de IA generativa, tá? E são esses modelos, que eles são mais consultivos. Então, em vez de a gente pedir lá para um usuário final, um usuário de negócio, interpretar um relatório, a gente explica para ele o que é aquele relatório. E a gente sugere algumas ações. Então, esse é o modelo que a gente quer trazer para vocês hoje. Tudo bem até aqui? Por quê? Maior percepção de valor, aumento de competitivo ali na hora da tomada da decisão e, naturalmente, que eu consigo ter uma ação de negócio em cima daquela informação. Então, quando a gente passa, tá? A gente queria apresentar essa tecnologia para vocês, dentro desses conceitos que eu trouxe. São agentes consultivos, tá? Que a gente vai ver. A gente vai falar na sequência, tá? São mais de 20 agentes que a gente está trabalhando dentro da plataforma. Consultivos, o que são consultivos? São aqueles agentes que explicam ações e orientam ações para que os usuários finais tomem decisões. Vocês confirmando isso, o passo seguinte da plataforma é o agente autônomo. O que é o agente autônomo? Já que você pediu para mudar essa política comercial, então a gente sugere que o próprio sistema faça isso. Isso é um agente autônomo. Ele pega aquela informação consultiva e ele decide para você, para o usuário. Você autoriza ele a fazer. Você diz que ele pode fazer revisão de política de estoque semanalmente, diariamente, mensalmente. Então, são essas informações que a gente faz. Isso é o tal do agente autônomo. E a minha ideia aqui é desmistificar isso, né? A gente fica falando de uma maneira mais complexa,
Mas, de novo, o agente consultivo informa, o autônomo toma a decisão. E, naturalmente, o passo futuro, quando a gente olha a Bionexo, a gente fala da linguagem natural. Quando a gente lançou o 360, a gente mostrou a linguagem natural funcionando dentro da plataforma. Quem lembra desse lançamento viu a gente fazendo isso. Mas, como eu estava comentando aqui com o Robson, isso exige bastante treinamento. Isso é o tal do treinamento que a gente faz para ser assertivo. Por quê? Porque a gente precisa garantir que essa tecnologia ela não alucine. Vocês já ouviram falar de alucinar, né? É isso. Alucinar é quando eu pergunto alguma coisa, ela dá uma resposta lá fora do contexto. Então é isso que a gente tem que investir. E a gente coloca guardrails. O que são esses? São travas, né? Eu fugiu a palavra em português. Aquela contenção que a gente tem na estrada para que a gente não tenha períodos ou informações que a gente não queira passar para fora. E isso a gente precisa programar também dentro da tecnologia. Então, na prática, né, o que é isso? Né? O que é o tal do agente consultivo? O que é o agente autônomo? Né? Então, a gente queria lançar como Van Premier, como fala o Evandro aqui, o lançamento da nossa tecnologia. Tá? Ela basicamente já veio desde informações que a gente presta para o mercado. Aqui a gente está falando de o IPMH, a gente tem o índice de órteses e próteses. Isso é feito com dados, né? A gente já faz isso há bastante tempo. A gente tem informações dentro da plataforma, como o carrinho inteligente, que a gente dá ali insights em tempo real para o comprador do que ele deve compor aquela cesta de compras, tá? A gente tem resposta automática quando a gente fala do outro lado, não prestador, do lado comprador. Então, a plataforma ela já vem com vários insights, mas a gente precisava trazer essa parte generativa para o usuário final. Para quê? Para se aproximar os dois mundos, né? A transação e a informação. E em primeira mão, né, Evandro? Você pode baixar a luz? A gente gostaria de lançar nessa plataforma aqui em nosso país. É a nossa LIA. Linguagem Inteligente Analítica Bionexo. 3 milhões de reais investidos dentro do contexto da informação. Ela entende, analisa e recomenda. Tá? Isso é um exemplo de como ela funciona dentro da plataforma. Vocês podem ver que tem uma análise consultiva, falando, seja planejamento, aqui a gente está falando de ciclo da receita. E em tempo real, ela consegue dar esses insights para quem usa a plataforma. Nós temos hoje quase 30 clientes rodando conosco essas informações, clientes reais, dando feedback e utilizando, é o que a gente chama de liberação controlada. E hoje a gente estava usando esse evento para fazer esse lançamento para vocês. Bom, vida longa, Lia. Obrigado. O Bionexo não está apenas evoluindo os produtos, né? A gente tem dentro da nossa linha de ofertas, desde produtos e ofertas que chegam desde o essencial, como nós chamamos. A gente pode evoluir esse cliente para o modelo de eficiência, né, e chegando na inteligência, que é o que a gente fala aqui com a Lia, para sempre colocar vocês dentro de um passo à frente, tá?
Conhecendo um pouco da LIA, né? A gente, que é a nossa linguagem inteligente analítica da Bionexo, né? A gente vai desde o planejamento ao ciclo da receita, lá do planejamento à conciliação, né? Antes, relatórios descritos, agora a gente está falando de insights para a tomada de decisão. O usuário interpreta tudo. Ali, no modelo atual, ela destaca o que importa, o que precisa ser feito, de acordo com a nossa análise. As análises sempre eram na velocidade de quem estava ali operando o produto. E ali a gente está falando de geração instantânea. Tá? A gente está falando de alguns segundos e a gente está levando essa informação que a gente viu na tela, né? E um conhecimento que ele é 24/7, né? Ele está lá rodando e o modelo sendo treinado. Então, é isso que a gente queria compartilhar hoje com vocês. Basicamente, era isso para não se alongar, mas explicar como que a gente está tentando trazer essa tecnologia de uma maneira descomplicada para quem precisa ter benefício, que é o usuário ali na ponta, os nossos clientes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bira. E quando a gente fala sobre você um passo à frente, é justamente uma proposta de valor que diz, independente da tecnologia, independente do movimento do mercado, existem parceiros, pessoas que estão trabalhando diuturnamente para garantir esse um passo à frente. E conosco, assim como nós comentamos no início, nós temos o Robson Danúbio. Ele é o gerente corporativo da Seconce São Paulo, isso, que para a gente muito nos alegra em poder, nesse dia tão importante, quando a gente fala sobre você um passo à frente, que fala sobre tecnologia, que fala sobre como é que a tecnologia ajuda a criar transformação. Nada melhor do que você, que é uma autoridade na área, para falar um pouco para a gente, um pouco sobre a tua história e a história da Seconce. Seconce. Eu vou errar 7 vezes até Por favor, Robson. Bom, muito obrigado. Um bom dia para todos vocês. Bom, minha trajetória na saúde já traça aí os seus 28 anos, né? Alguns cabelos brancos já incriminam esse tempo, né? E como também estávamos conversando no café, quando a gente vai para o mundo da saúde, tudo que você tinha de experiência, tudo que você tinha atrás, é como se esse ciclo pausasse e a partir daí é uma outra rotina, um outro parecer, né? Digo, de carreira e também de trabalho. Então eu saí também de algumas áreas, fui escolher a saúde, né, quando eu quis trabalhar justamente em suprimentos da saúde, e a partir daí eu comecei minha carreira. Já fazem 28 anos, hoje atuo como gerente de suprimentos corporativo, responsável por toda a parte de contratação de serviços, compras diretas, compras indiretas, células de OPME, célula de gerenciamento e cadastro e homologação de fornecedores. Então, hoje, todo o mundo da saúde ele está muito mais próximo do mundo fabril, do mundo dessas grandes multinacionais que não são saúde também, porém com algumas especificidades. Hoje, o dia a dia da saúde ele é muito disruptivo, porque você pode, em um momento, estar tendo uma necessidade de um determinado hospital, que seja de um medicamento, de um material, que é a nossa rotina do dia a dia, como também pode estar tendo uma necessidade de você fazer uma contratação de uma consultoria para otimização de inteligência artificial no próprio serviço. Então, isso faz parte. E nós temos que estar conectados. Os hospitais, a área da saúde tem que estar conectado, porque é o agora. E quem não der o primeiro passo, quem não estiver à frente, acho que vai ter algumas dores aí, porque todo mundo vai começar essa jornada, tá? O Seconce, ele é uma organização social de saúde. Hoje presta serviço para o estado e para o município, gerenciando 6 hospitais.
17 AMEs e 53 unidades de saúde no município. Então, hoje nós temos toda a parte de suprimentos centralizada na Avenida Francisco Matarazzo, onde nós temos aí todas as ações de aquisição, de planejamento e também do dia a dia aí de reposição. Recentemente incorporamos aí a parte de OPME na nossa jornada, então estamos com essa centralização da parte de OPME justamente para trazer essa legitimidade a suprimentos hospitalar e também deixar cada hospital, deixar toda a estrutura cuidando do que realmente precisa, que é do paciente. Robson, obrigado pela participação. A gente convidou o Robson Danúbio, não só pela experiência à frente da área de suprimentos no Brasil, mas também porque, no mundo real, a tecnologia ela precisa ser uma ferramenta e ela age como ferramenta, otimizando algumas iniciativas do dia a dia. Então, para isso, Robson, a gente agora passa para uma segunda parte de um bate-papo mais leve. Essa era a ideia de convidar vocês hoje, para a gente não apenas compartilhar essa grande novidade que o Birajara nos trouxe. A gente chama o Birajara de Bira, para quem não sabe. Bira conhecido nacional e mundialmente como Bira. Então, trouxe esse spoiler, essa novidade. A gente aproveitou esse espaço para lançar esse encapsulamento, esse empacotamento da nossa proposta de valor na área de inteligência, chamada LIA, e vocês vão ver pelos próximos dias a LIA tomando cada vez mais forma e chegando ao mercado. Mas a gente queria iniciar um grande bate-papo. E, obviamente, a gente vai abrir para que vocês que estão aqui presentes e os colegas que estão online também possam fazer perguntas. Mas a ideia era a gente aqui entender um pouco na prática, Robson Danúbio, como é que a tecnologia, e eu começo fazendo essa pergunta para você, e aí o Bira vai nos ajudar com a experiência de uma pessoa da área técnica e você da área lá do dia a dia, né, da experiência. Como a tecnologia tem ajudado o teu dia a dia real? Você vê vantagens ou você teve mais desafios na implementação? Bom, os desafios sempre andam conjuntamente com, digamos, a parte de gestão, né? O desafio é o dia a dia de todos os gestores, de todos os líderes. E a questão de inteligência, a questão de colocar tecnologia, ela é um desafio por si só, porque nós encontramos aí não só pessoas, mas você tem otimização sistêmica, você tem que trazer o profissional para um pensamento disruptivo, de que aquilo, no primeiro momento, pode ser uma dor e depois ele vai ajudar. E o grande desafio que eu trago é tirar suprimentos do lado operacional para ter uma migração para o lado estratégico. Então, essa migração para a estratégia, ela é o que nos faz, ao dia a dia, nós pensarmos em cada vez mais incorporação de inteligência artificial, de novas tecnologias, de novos produtos, justamente para a gente sair dessa rotina. Seconce, São Paulo. Seconce, São Paulo. A Seconce São Paulo tem uma atuação, como você disse, ampla, diversa, e sendo ampla e diversa, você também enfrenta alguns horizontes, né? Me conta na prática o uso de uma tecnologia que fez essa diferença e causou uma mudança da tua rota de atuação. Perfeito, eu vou falar inclusive da nossa última aquisição, acho que o OPM Nexo trouxe para nós, inclusive minha coordenadora, Amanda. O OPM Nexo faz parte da plataforma de tecnologia oferecida pela Bionexo ao mercado, tá, gente? Isso. Hoje, o que nós tínhamos era cada hospital tratando toda a sua aquisição, toda a sua negociação, do seu OPM, suportes, próteses e materiais especiais, e trazer isso para uma plataforma onde você traz mais visibilidade, onde você traz aí indicadores de lead time, onde você traz aprovação técnica, onde você traz aprovação gerencial e também todo o registro para que
auditorias, ou então daqui a 2, 3, 5 anos você precisar daquela informação, ou até mesmo o paciente, você tê-la facilmente. Então, eu digo que um exemplo muito claro de que causou um benefício muito grande é a implementação do APM Nexus. E nisso, agora, passando a palavra aqui para ouvir um pouco do Bira. Bira, você falou um pouco sobre inteligência, falou sobre a ferramenta tecnológica usando inteligência para fazer transformações. E aí ouvimos agora o Danúbio falando exatamente sobre como ele implementou uma solução tecnológica para ajudar no desenvolvimento do dia a dia. Então, mas fala para a gente um pouco, ou esclarece para os colegas que estão nos ouvindo em casa e os colegas que estão aqui presentes, o que isso na prática quer dizer eu ter uma inteligência embarcada numa solução. Acho que é uma boa provocação, Evandro. A inteligência embarcada, de uma maneira simples e direta, a gente falou de algoritmos para ajudar na previsão de demanda, a gente falou de uma tecnologia que ajuda ali o comprador a determinar quais SKUs ele precisa colocar num carrinho. A gente pode fazer uma resposta automatizada com base em alguns critérios. Isso são usos da tecnologia aplicada, a tradicional inteligência artificial. Mas quando a gente está falando de IA generativa, a gente está falando da linguagem que se aproxima da maneira como a gente fala, da maneira como a gente pergunta no nosso dia a dia. E a gente entendeu com insights que era isso que tornaria o sistema mais amigável, mais próximo do ser humano. E quando a gente fala de uma política de compras, para dar um exemplo, uma política de planejamento, ela tem N parâmetros que determinam como ela deve funcionar. Isso para o ser humano que está ali no dia a dia, isso às vezes é um pouco complexo ou no mínimo toma muito tempo. Lembrando que todo mundo ali tem uma rotina para executar, né? A pessoa não está ali só planejando compras, ela não está ali só planejando a reposição. Então, a inteligência artificial generativa, ela consegue, de uma maneira bastante rápida, ler aqueles parâmetros, e uma política complexa que a gente tem nos nossos clientes, falam de 20, 30 parâmetros, são bastante parâmetros que precisam ser configurados no sistema, e em questões de segundos, a gente falando de 2, 3 segundos, a gente viu no vídeo, um clique, ele rapidamente mostra dentro daquela sua curva ABC, dentro de uma cadeia de valor, dependendo como você configurou, uma sugestão. E isso a gente teria que ter uma pessoa muito sênior ali, não é qualquer pessoa que mexe ali, ou um consultor da Bionexus também, para fazer aquela configuração para ter o resultado. E a inteligência artificial, ela compacta o tempo que o usuário iria fazer todo esse ciclo, dando segurança para o gestor, que ele tem uma ferramenta robusta e que consegue tomar uma decisão, orientar uma decisão. A gente fala como a gente navega numa grande cidade como São Paulo, Waze, né? A gente está ali falando, vire à direita, a gente sugere fazer isso. O condutor pode seguir fazendo. Então, a gente colocou a tecnologia a serviço dos nossos clientes. É isso que a gente chama de tecnologia embarcada. Lendo aquela complexidade de parâmetros. Vamos imaginar aqui no dia a dia, para quem está nos escutando, aquele Excel com várias linhas e colunas, com base naquilo tudo, que basicamente isso é um sistema transacional. A gente está dando 4 ou 5 itens que vão ter um saving econômico, vão evitar uma ruptura, ou eventualmente vão colocar um SKU que precisa ser reabastecido quando a gente fala de uma tecnologia de rastreamento lá, como o BioTracker, como a Bionexus tem. Então é isso para nós, a tecnologia a serviço do usuário. Obrigado, Bira. E Robson, curiosamente, nós temos um grupo grande de pessoas assistindo aqui e outros colegas em casa. Certamente nesse grupo, outros profissionais da área de compras, gerentes, coordenadores e compradores, lidam com desafios no dia a dia, né? Desde de optar por implementar ou apostar numa tecnologia
E o Bira traz um ponto super importante sobre produtividade, né? Que a tecnologia, os agentes, ajudam nesse processo. Então, eu queria ajudar para que você pudesse trazer um pouco dessa tua experiência como gerente corporativo da Sequence e pudesse usar como exemplo para os colegas que estão em casa. Eu falei para todo mundo para tomar nota, agora é aquele momento, começa a tomar nota. Né? Quais insights, né? Quais os ganhos você, mais de 2, 3 décadas, você falou quase 3 décadas de cabelo branco, vem obtendo com o uso e a implementação da tecnologia no teu dia a dia? Você poderia compartilhar com a gente? Lógico. A tecnologia ela traz diversos ganhos. Eu acho que o ganho de otimização de tempo ela é fundamental, onde você começa a ter um tempo muito mais qualitativo, um tempo muito mais analítico do que um tempo operacional. Normalmente, eu vejo e converso com diversos colegas onde nós temos muitos ganhos em diminuição de compras emergenciais, onde você consegue ter um planejamento melhor, onde você consegue ter uma visibilidade melhor, preditiva daquilo que você necessita, daquilo que você precisa e quando você tem que startar o processo ou se você tem que, de repente, negociar com algum fornecedor uma antecipação. Então, os maiores ganhos acabam sendo dessa ginástica de sair da operação e ir mais para um lado analítico. Então, você tem um ganho de tempo, de qualidade do seu tempo, porque hoje a gente fala que o tempo é o nosso maior recurso quando a gente fala em saúde. E esse tempo de qualidade você começa a gastar com outras demandas em você incorporar e pensar em trazer novos parceiros para que você avance mais um passo. É sempre um passo de cada vez, mas esse ganho inicial de redução de compras emergenciais e ganho de tempo para um tempo operacional, para tempo analítico, ele é fundamental e é o principal que eu vejo. Bira, você comentou rapidamente, e quem estava prestando atenção no que o Bira falou, ele falou rapidinho, mas eu queria resgatar um trecho de uma fala sua, quando você falou sobre os agentes inteligentes, sobre o uso da tecnologia embarcada, você já falou que pilotos já estão acontecendo, instituições já estão usando a tecnologia, porque é uma forma que vocês usam para testar e ver a veemência, a efetividade, né, do uso da tecnologia. Poderia compartilhar com aqueles que estão em casa e os que estão aqui presentes, quais foram os ganhos e as descobertas que já começaram a eclodir a partir dessa primeira implementação desses pilotos? Essa maneira de trabalhar com parceiros que são os nossos clientes, né? A gente novamente estava conversando aqui com o Robson no café, é uma maneira como a gente trabalha com o mercado. A gente sempre faz uma cocriação, né? A gente leva a tecnologia e aperfeiçoa, né? Junto com esses feedbacks. A gente lançou 5 agentes aí nessa primeira onda para entender esse retorno, para entender a efetividade. Então, tem agentes lá no nosso hardware de BioTracker, que é o Cold Chain, que basicamente esse agente, por exemplo, ele rapidamente começou a mostrar quais eram os SKUs mais utilizados ali dentro e os menos utilizados. Isso era um insight que o gestor teria que, num determinado momento, o usuário, fazer isso a posterior. O agente consegue fazer, olha, tem SKUs aí dentro que você usa pouco. Como aquele é um espaço caro, você consegue otimizar. Então, assim, é um insight que naturalmente a gente vê isso num relatório, mas quando a gente tem um agente consultivo, esse resultado é imediato. Então, esse é o primeiro insight que a gente vê. Quando a gente fala de OPME, que foi o caso aqui que a gente lançou, mesma coisa. A gente tem um insight ali que você talvez tivesse que tirar um relatório, né? Planejamento de compras, que é uma grande rede com 10, 15 hospitais, mexer nessa política de planejamento é algo que precisa ser feito com bastante critério, com bastante responsabilidade. De novo, ou a gente está estocando a mais, isso gera menos fluxo de caixa, né? Eu preciso
eu tenho um ativo ali adicionado, ou ao contrário, eu vou gerar um desabastecimento. Novamente, isso seria feito através de um relatório num sistema transacional tradicional de mercado, e o IA te dá um insight para fazer ali, tomar aquela decisão. Quando a gente fala de compras, um outro agente que a gente lançou, em vez de eu estar preenchendo os SKUs que eu frequentemente compro, aquilo ali é uma compra tradicional, não precisa muita cognição ali em cima, é repetitivo. Então o sistema já te dá um atalho dizendo, olha, você sempre faz isso. Tem um nível de estoque, mas isso tudo que a gente está falando é um sistema integrado. Eu já olho o estoque dizendo, olha, você precisa repor isso. É algo que, de novo, eu trago uma velocidade maior, eu acelero isso. E quando a gente fala de ciclo de receita, por exemplo, estou dando vários aqui, tá, Evandro? A gente consegue mostrar qual conta precisa ser verificada. Né? Não é um relatório, olha, nessa conta, nessa guia, nesse lote, você precisa olhar e entender o que foi gerado aqui. Lembra que quando a gente fala de ciclo da receita, para o privado, a gente tem uma operadora que vai pagar um procedimento, tem a diária global, eu preciso ver se foi lançado imagem correta na conta, eu preciso verificar se foi laboratório, eu preciso verificar se as internações todas foram feitas, né? Preciso ver se as tabelas estão corrigidas. Geralmente os ERPs não têm as tabelas corrigidas, né? Isso é bem normal numa prática. E se a gente olhar esse ciclo que eu funciono com 2, 3 segundos, a gente traz uma velocidade de negócio que é o que ajuda aquele usuário que está ali no dia a dia. Um sistema cadastral, ele é importante, mas dados sem uma informação acabam sendo um pouco inócuo, né? E o que a gente tentou trazer com essa tecnologia, principalmente a generativa, que em vez da gente chamar generativa em português, eu acho que a melhor palavra seria verbosa, né? Do português da gramática, né? É uma tecnologia que traz a gramática. Em vez de sair um relatório, sai uma recomendação. E é isso que a gente propôs trazer para as nossas tecnologias. Eu não sei quanto vocês, mas eu sempre fico muito animado ver o povo de tecnologia falando e o povo que trabalha com isso, porque sempre traz uma esperança muito grande para a gente aumentar a nossa produtividade mesmo, para a gente fazer mais e melhor. E pensando nisso, né, a gente falou sobre insights, sobre aquilo que, ao implementar, ao utilizar, já foram sendo trazido como sumo, né, como primeiras impressões. Mas já começaram a ter resultados. Eu acho que, mais do que tentar entender quais foram as primeiras percepções do uso, Robson, eu sei que essa é uma camada um pouco delicada, que estamos falando de uma instituição, que normalmente as instituições são um pouco mais elegantes, vamos por assim dizer, para divulgar dados e fatos, mas você poderia compartilhar conosco algum dado, algum resultado objetivo que você já obteve usando a tecnologia no teu dia a dia, além dos insights que você compartilhou? Sim, eu acho que não é novidade para ninguém que resultados sempre temos. E realmente, Evandro, o que você falou, as instituições ela têm essa elegância, sim, né? Ninguém quer entregar. Eu chamo de elegância, né? Sim, porque... mas eu digo para você que o saving que a gente obteve, as negociações de OPME, elas foram significativas e fizeram com que nós conseguíssemos aí trabalhar com uma gama de fornecedores maior, com saving atrativo para a instituição, justamente para que conseguíssemos aí tratar mais pacientes. Eu falei com essa delicadeza porque as instituições sempre são um pouco mais elegantes, educadas, polidas, de trazer esses dados e fatos. Mas acho que é importante, porque estamos não apenas dos colegas que estão aqui presencialmente, mas aqueles que estão em casa, são pessoas bem racionais, né? Então, realmente, são dois cabeças brancas, como a gente diz, duas silver fox, né? Que são as raposas silver fox, as raposas cinzentas, que esse é fruto de experiência de vocês dois, cada um em sua área, de décadas, né, de trabalho. Mas eu acho que é super importante para aqueles também que estão em casa e os que estão aqui,
sempre fica aquela dúvida, né? Eu tenho minha instituição, estou lá com minha instituição, estou no meu dia a dia, no famoso pão com ovo, que alimenta, é uma delícia, mas eu posso incrementar esse pão com ovo, né? Olhando para trás, qual dica você conseguiria dar para aquelas instituições, para aqueles colegas teus de compras, que estão à frente de uma gestão, que têm necessidades de melhorar a produtividade, de gerar esse save que você comentou, de otimizar esses recursos de equipe? Quais dicas, se você pudesse citar 3 dessas dicas que pudessem ajudar a esses colegas que estão nos ouvindo a desbravarem esses mares também da implementação da tecnologia? Sim, isso daí eu agradeço sim essa pergunta, porque é algo que eu creio que todo gestor, toda liderança, ela deve ter isso como premissa. Eu acho que a primeira, o papel do gestor, não só liderar pessoas, mas eu acho que a primeira dica é que ele converse com, que seja o seu CEO, que seja o seu diretor, mas coloque no budget um orçamento para investimento em tecnologia, tá? Muitos acabam falando, poxa, mas isso vai ser custo, é investimento. Tecnologia é investimento para a instituição. Então, primeira dica, coloque isso no seu budget. Segunda dica, inspire as pessoas a irem em busca de tecnologia e trazer aí para a sua instituição. Seu maior ganho e como gestor, você não consegue estar atento a tudo. Então, você tem que ter uma boa equipe, empoderar essa equipe para que ela vá ao mercado, para que ela faça seus benchmarkings, para que ela converse com seus pares, com seus colegas e traga esses insights tecnológicos. Tá? E ouça esse profissional, ouça essa devolutiva e tente encaixar no seu dia a dia. Muitas vezes você não consegue naquele momento, mas fica esse insight para que você coloque. E acho que a terceira dica que eu dou é, se puder, não invista e não trate tecnologia para hoje. Faça isso quanto antes. Para mim seria ontem, né? Eu digo, tudo que eu vi no meu dia a dia, eu sempre falei, poxa, eu poderia ter feito isso um pouco antes, eu poderia ter trabalhado isso algum tempo atrás. Por fatores, que seja instituição, que seja pessoas, que seja, você muitas vezes não consegue, mas a terceira dica é o quanto antes dê o passo para esse investimento em tecnologia. Tá? Obrigado, Robson. Como eu falei, o Robson Danúbio é o gerente corporativo dessa instituição, que tem uma representatividade muito alta e também muito diversa, né, diversificada. E é muito bacana quando a gente escuta você falar sobre como você consegue persuadir, dissuadir, encantar, levar a relevância da implementação da tecnologia, porque do lado de cá, Bira também comentou, enquanto ele falava, eu vou pegar também um recorte da tua fala, Bira, você falou um pouco sobre o esforço da Bionexo, né, os investimentos, e você falou uma monta que é muito significativa, né, porque fala um pouco sobre e você falou sobre 2 coisas. Primeiro, que é constante, que a Bionexo já faz isso há mais tempo, e você falou sobre um volume de dinheiro investido. Fala para a gente um pouco esse cenário de investimento e o porquê desse investimento nessa iniciativa da LIA em 2025 agora. Outra boa provocação, né, Vânia? Eu acho que o principal ponto que a Bionexo traz para a mesa é o ponto de uma propriedade intelectual dela, né? Ela investe no desenvolvimento. Então, eu acho que isso é um diferencial do mercado, né? Porque é muito fácil a gente ver no mercado uma cópia, né? Alguma coisa que deriva da sua propriedade intelectual. Quando a gente fala de software nacional, que é o caso da Bionexo, a gente entendeu, junto com sócios e com instituições de fomento como o BNDES, né, que nos aportou aí um valor significativo, recursos para a gente investir em inteligência artificial, para reforçar o nosso posicionamento, porque eu acho que a fala do Robson diz tudo. A gente faz um pensamento numa plataforma para 2 anos, né? A gente faz uma plataforma
para um prazo maior. Eu acho que a área de negócio, ela precisa ver ali as funcionalidades, ela precisa perceber o valor, mas ela também precisa valorizar o que a gente chama de os componentes, né, dessa tecnologia. Aqui a gente fala da propriedade intelectual, acho que é super importante verificar esses registros, né, que você tem no INPE, né, toda essa tecnologia que a gente tem registrada. É um ponto importante, Evandro. Não é à toa que a gente recebeu um aporte de uma instituição super séria como o próprio BNDES, que a gente anunciou há pouco tempo. Eu acho que é super importante a gente valorizar questões de segurança, né, dos dados estarem no Brasil, né? A gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não só por latência, pela parte técnica, mas pelo dado estar em solo nacional. Importante os containers, aí o que são isso? A minha informação do meu grupo econômico, ela está ali autocontida, ela não é compartilhada. É algo que a gente trabalha de uma maneira bastante séria e dura para garantir isso, né? A parte não só de privacidade, mas de segurança, né? Que é um risco para o setor, né? Que também não tem nada que seja inatingível, mas a gente leva com bastante seriedade isso e provoca os nossos clientes também para levar isso, que a gente fala das conexões, né, de segurança, os pen tests regulares, né? A gente tem vários clientes que a gente são os nossos parceiros e tem essa tecnologia, essa recorrência, esse processo conosco. E outro ponto é essa cocriação que a gente falou de estar criando agentes que ajudem o dia a dia da operação, né? Escutar o cliente de uma maneira aberta e franca. Eu acho que isso cria um ecossistema que faz essa diferença, né? A gente não receberia essa quantia se não tivesse fazendo isso, se estivesse aqui hoje divulgando essa tecnologia. Então, são pontos assim que eu acho que vale a pena a gente pensar, não só como área de negócio, mas saber também que tem outros requisitos, né? Importante, se eu fosse dar um conselho, né? Seria importante a gente adicionar os CIOs nessa conversa aqui também, né? Eles são pessoas chaves, às vezes eles estão lá cuidando do prontuário, né? Do RP, mas eles são uma peça fundamental para garantir um pouco dessa perenidade, né? Você garantir que você tem um fornecedor que olhe um pouco mais longe, não no curto prazo. E Robson, obrigado, Bira. Robson, eu estenderia esse comentário para você, quando a gente fala sobre você um passo à frente, a gente fala sobre, tá sempre, como o Birajara comentou agora, estão sempre indo, caminhando, buscando, antevendo, e ele trouxe um spoiler importante que compartilhou com todo mundo, foi o lançamento da Lia, hoje de manhã, e eu não sei até que ponto a elegância da sua instituição vai ajudar, mas eu te pergunto como executivo, né? Como gerente executivo, corporativo de uma instituição tão relevante, fala pra gente qual é o teu próximo salto. O que tem vindo à frente, o que é que você espera como um passo à frente agora com a implementação da tecnologia e o que você vislumbra a curto prazo para o teu negócio? Se vislumbre a curto prazo realmente parcerias estratégicas com fornecedores chaves, com parceiros chaves, justamente para que você tenha ganho produtivo e ganho otimização operacional, né? Como eu falei do início, sair do âmbito suprimento, saindo do âmbito operacional, indo para o âmbito estratégico. Então, o próximo passo, aquilo que eu vislumbro, é trazer um hub estratégico de suprimentos justamente para deixar a assistência tomando conta do paciente. Questões como aquisição, como estoque, como reabastecimento, isso tem que ser feito por esse hub. E incorporação tecnológica, incorporação de inteligência para isso é fundamental para que você também tenha esse tempo qualitativo que suprimentos ganha, a assistência ou também as pontas comecem a ganhar também. Super obrigado. Durante alguns minutos agora, eu fiz algumas perguntas, tentando
catar um pouquinho desse conhecimento que esses dois profissionais, cada um em sua área, possuem, e estimulando um pouco esse diálogo, esse bate-papo. E agora a gente passa para uma segunda parte. E a gente queria saber se os colegas que estão online têm perguntas a fazer ou os que estão aqui conosco têm alguma pergunta a fazer para os dois convidados nossos. Aqui. Já tem. Tem um... Claro, seja bem-vindo. Pode falar seu nome e fazer a pergunta, por gentileza. Meu nome é Laércio Gonçalves. Durante muito tempo eu tive na área de supply chain, hoje eu estou com ESG Sustentabilidade, trabalhando nessa área a gente está focando um pouquinho na área de saúde, então estou entendendo bastante aí um pouquinho mais do mercado, né? Eu queria entender, dentro da área de governança e compliance para vocês, a questão a rastreabilidade, eu vi que está ali nas dores, está bem vista. A questão de auditoria, ficou mais tranquilo, tanto para o gestor olhar o processo, como para o executor trabalhar de forma, eu estou tranquilo, eu não vou ser pego de calça curta, ou alguém vai jogar um papel aqui no meio e vai me derrubar. E o segundo ponto seria como que é a entrada dessa tecnologia contra os procedimentos de controle normal que eu tenho na minha planilha Excel. Como que foi essa gestão de equipe? São duas coisas diferentes, mas estão bem ligadas. Se quiser responder, agradeço. Obrigado. Perfeito. Laércio, né? Laércio, a questão de auditoria, eu acho que isso daí simplificou muito a vida do comprador, de quem atua em supply, tá? Porque realmente antes você tinha toda a questão documental em papel, né? Registro em papel, em arquivo, onde você ia pegar, e você muitas vezes, até falo pelo tempo que eu já estou na área de suprimentos, quando a gente fala 20 anos atrás, era isso, era papel, e você tinha que prestar atenção em diversas questões, receber cotações via fax. Acho que tem alguns que nem sabem o que é fax hoje em dia aqui, mas receber via fax, via e-mail, e você fazer isso. Hoje, a questão de auditoria ela é muito mais simplificada. Por quê? Hoje, com o uso da tecnologia, até ela fala, ela te recomenda, olha, é isso, mas ele te deixa a decisão. E toda decisão, você tem ali como você implementa alçadas de aprovação para decisões fora do comum, você coloca relevâncias para que você, é isso mesmo, você quer realmente isso? Se você tem alçada de aprovação, sim, você não tem que passar por uma outra pessoa. Então, isso simplificou muito nessa questão do tanto o comprador executar o seu trabalho, quanto o gestor também, ele auditar, porque a auditoria faz parte do dia a dia, tanto do comprador quanto do gestor, né? Enquanto gestor, enquanto liderança, você tem que olhar os processos para ver se estão indo bem. Então, você faz uma auditoria pessoal sobre isso, tá? Então, essa primeira pergunta é essa questão. A sua segunda pergunta foi sobre, desculpa... Da tecnologia versus controles individuais, cada um tem lá sua planilha. Perfeito. Não vou mentir para você que isso ainda acontece. Tem muitas pessoas que têm sua planilhinha para acompanhamento, mas hoje nós acabamos vendo que as pessoas estão deixando de usar suas planilhas porque elas começam a ver, seja de um modo muito mais intuitivo que a tecnologia traz hoje para nós, mas também da forma que você personaliza a ferramenta para te dar a mesma ferramenta que você tinha, a mesma planilha que você tem, você consegue colocá-la ou tirá-la do sistema da mesma forma. Então, você ainda tem pessoas que utilizam as planilhas e fazem um acompanhamento duplo, mas hoje em dia você já consegue fazer essa personalização de acordo com cada usuário. Então você começa a cair em desuso. E a nova geração, ela já nem quer mais planilha, né? Ela já quer usar todo o incremento tecnológico que já vem das plataformas e dos sistemas que a instituição possui. Não, eu acho que só para adicionar nas planilhas, assim, né, que a gente acaba encontrando, mesmo em grandes redes, tá? Isso é bem comum. O que os usuários acabam percebendo é que quando você tem a plataforma, você consegue compartilhar aqueles dados. E essas análises, insights todos que a gente mostrou aqui, elas só podem ser feitas
com uma boa base de dados. A inteligência artificial que a gente fala aqui, e naturalmente a IA generativa, ela pressupõe uma boa base de dados. Por isso que a gente mostrou o IPMH, né, que é a inflação médica, que é medida pela Bionex com a FIP. A Bionex só consegue fazer isso porque ela tem praças, e aí tem que ter um número estatístico relevante em municípios. Eu consigo chegar nessa granularidade. Se eu tiver essas informações compartimentadas, né, eu não consigo ter essa análise, né? E essa é uma decisão que as pessoas acabam colocando na balança e decidindo por sair desses sistemas locais. Vale para planejamento, vale para parte de auditoria. Na grande escala, para ter eficiência, isso não é algo que funcione. E aí é uma decisão da instituição, se ela quer eficiência ou ela quer ter um silo ali que vai tomar uma decisão, que é eventualmente o ótimo local, né? Como fala a teoria das restrições, né? Um ótimo local, ele não é o ótimo global, né? Eventualmente pode funcionar para uma compra emergencial, spot, um planejamento, mas quando a gente olha o todo, quando a gente fala de contratos ou nível de serviço, isso acaba não sendo um ótimo global. Então isso vai caindo, assim, é uma questão de... Eu vi algumas dessas planilhas sendo deixadas de lado. A pergunta não foi para mim, mas eu queria dar um testemunho. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida, lá como estagiário na época da TIM, era guardar papel para auditoria. Então a gente tinha salas e mais salas gigantescas, onde a gente guardava o papel, todos os contratos de João, Maria, Pedro, assinado, 200 vias, guardava por 10 anos. Então, sabe exatamente o que era isso. E, na verdade, hoje, trabalhando numa empresa de tecnologia, eu trabalho na Bionexo e a gente tem todos os nossos sistemas, toda a nossa movimentação de compras através dos sistemas operacionais internos. A gente tem o Gira, que é a nossa ferramenta de pedido. Então, é uma beleza. Meu chefe, que é um cabra muito exigente, faz perguntas assim, e isso aqui? Aí a gente aperta um botão assim, ó, aí o bicho... rapidinho a gente tem a resposta. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para isso, para dar mais produtividade, né? Mais segurança. Inclusive é auditável. Quanto a fatos, não há argumento. Então, pergunta, gente. Mais perguntas? Online. Ao olhar para a trajetória e aprendizados, qual seria o ensinamento mais valioso que vocês compartilhariam com um gestor em início de carreira? Pergunta para quem? É para o Robson? É uma pergunta geral. Geral. Então, os senhores. Aprendizados. Você pode repetir, por gentileza? Posso? Só um minutinho. É o ensinamento mais valioso que você compartilharia com um gestor em início de carreira. Eu acho que é um misto de, na verdade, de estudo, né, da gente se capacitar, né, dentro daquela função que a gente exerce, com uma curiosidade acima da média, né? Se eu pudesse falar de dois pontos, eu destacaria isso. A capacidade, porque é para você fazer ali aquela função que você está. Isso não impede de você olhar um pouquinho para o lado, né? Se eu estou ali em compras, não custa eu olhar um pouquinho o que é feito em planejamento, não custa eu olhar um pouquinho o que é feito em OPME, não custa eu olhar um pouquinho o que é uma nota fiscal, como eu recebo. Isso aí é curiosidade, né? Ah, mas eu não tenho nada a ver com faturamento, né? Mas por que não, né? Você não pode lá olhar como é faturado, como o SKU entra dentro da nota. Isso acho que é curiosidade. E se capacitar no mundo que a gente vive, né, é mais ou menos uma condição para estar no jogo, né? Não é uma opção. A gente mostrou aqui de uma maneira bem didática que a inteligência artificial é bem claro aqui, né? A gente está fazendo algo para assistir o ser humano, né? Quando a gente escuta lá que vai trocar, é bastante radical. Talvez na direção, né, de um veículo automotor, mas, de novo, a gente está falando de um tempo bem para frente, né? Na prática, a gente vai ter esses guias que usam, né, bem os dados. E quem se aprimorar, quem estiver na frente utilizando essas plataformas, vai ter um diferencial. Maneira como a gente escreve, maneira como a gente se comunica bem, né?
Então a gente presta conta para alguém. Então a gente precisa comunicar, se cercar de todos os fatos e deixar aquele nosso gestor ali, ou nosso funcionário, vale para tudo, né? A gente hoje é 360, né? A gente sobe a informação, desce a informação, e a gente precisa fazer isso de uma maneira bastante precisa. Então eu diria que conhecimento e curiosidade são 2 pontos importantes. Complementando também o que o Bira falou, eu acho que temos mais alguns fatores para o gestor de início de carreira que é super importante. Um deles é o bom relacionamento. Tá? O gestor de início de carreira ele tem que ter um bom relacionamento com todas as áreas, com todos os departamentos aí da instituição. Outro ponto seja influenciado por pessoas, né? Procure pessoas que já tenham mais experiência, se aproxime delas. Não tenha medo. Eu, quando comecei falando um pouquinho tempo atrás, quando eu comecei como comprador de uma categoria. E eu era curioso. Eu falava, poxa, eu não posso ajudar isso daqui, eu não conheço isso. Quando eu caí para medicamento, eu falei, tá bom, eu quero ajudar. Um dia, um determinado profissional, ele não estava bem, ele teve que ficar afastado por uma semana. Eu falei, poxa, como você sempre pergunta se pode ajudar, vem aqui, vem aprender um pouco. E comecei indo para outras áreas também. Então, essa curiosidade, mas com a sua vontade também de aprender, de se aproximar, e esse bom relacionamento acabam fazendo isso. E acho que agora, para você, gestor, que está iniciando também, acredite em sua equipe. Trabalhe com uma equipe que você acredite, que você homologue essa equipe, que você brigue por ela como se fosse seus filhos. Então, isso daí é muito importante. E eu vejo aí que esse é o essencial para quem está iniciando na carreira. Você não constrói sua carreira sozinho. Eu posso refletir que lá atrás eu tive muitos ensinamentos de muitas pessoas, muitos pares, muitos colegas, muitas pessoas que trabalharam comigo na mesma posição, que hoje estão em outras empresas, mas um dos pontos que também um grande gestor me ensinou é confie na sua equipe. Quando você for formar uma equipe, coloque quem você tem plena confiança para executar aquele trabalho, que você vai dar a missão e que essa pessoa vai trazer, né? E o último recadinho para não ser... Eu nunca fui para uma reunião com o meu chefe com um problema sem levar pelo menos uma solução. Isso fez parte do meu dia a dia. Ou seja, ele até pode ter uma solução já dele, mas eu tenho pelo menos uma ali para compartilhar e falar, poxa, mas eu acho que se a gente fizer isso, talvez dê certo. Bom dia, tudo bem? Minha pergunta é para o Bira, meu nome é Lígia. Eu queria saber de você, Bira, você disse que rodou o case da Lia em alguns hospitais já, né? Eu queria entender quais foram os maiores aprendizados que você teve aí nesse case que você rodou. Se puder compartilhar com a gente aí uma visão de até futuro da Lia. Sei que é um produto recém-lançado, mas imagino que já tenha grandes perspectivas sobre ele. A gente tem mais de 30 clientes rodando conosco, com vários agentes aí. São várias áreas. A gente falou planejamento, compras, OPME, tem coisas relacionadas a ciclo da receita, tem o BioTracker, que é o nosso cold chain. Então, eu acabei cobrindo toda aquela mandala que a gente mostrou ali. Acho que os aprendizados que a gente teve foi porque, do ponto de vista interno, foi uma boa base de dados, por isso que a gente mostrou de novo o IPMH, ou seja, a nossa base de dados é muito boa para gerar insights. E quando a gente fala dos nossos clientes, tá? Daí é o externo, né? O quanto de insights bons nós recebemos em relação ao negócio, né? Porque, assim, a tecnologia, ela funciona, e por isso que a gente está muito contente de estar hoje aqui lançando o produto, né? Vão ser 20 agentes aí nesse roadmap dos próximos 25 e 26, tá? Esse número, na verdade, pode subir, tá? Isso depende mais dos clientes do que da gente, né? A gente falou ali que a gente consegue criar um agente, mais ou menos, para tu ter ideia, entre 3 e 4 semanas. A gente estava conversando com o Robson. É fácil de pilotar isso e levar.
mas precisa ter relevância de negócio, né? De novo, não é sair populando, etc. E eu acho que o case que a gente recebeu de cliente é conseguir confirmar o que faz diferença para o negócio, que não necessariamente é o que a gente está imaginando dentro da nossa proposição de valor. Eventualmente, para compras é uma maneira. O Brasil é muito diverso do ponto de vista de instituição filantrópica, privada, e os insights eles vêm de maneiras, pode ter certeza, completamente diferentes. A gente estava falando coisas aqui com o Robson, que quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade diferente com super gestores também. Todos são muito bem-vindos, tá? E isso que acaba nos empolgando, assim, do ponto de vista do que a gente vai conseguir conquistar. Então, acho que esse é o grande aprendizado, da gente escutar e fazer isso junto com o cliente. A gente até prestou contas numa reunião interna de conselho, o Campos estava comigo, e aí uma das perguntas dos sócios foi, pô, vocês fizeram com quem isso? Não, a gente mostrou uma relação de 30 hospitais que foram co-criados. Então, o que vocês viram aqui é um roadmap com clientes, né, que estão dispostos a distribuir. O futuro dali, a gente passou ali, são os agentes consultivos, e a gente já tem na sequência alguns agentes que a gente quer publicar para o mercado na sequência, tá? Que são os agentes autônomos. Esse é o futuro, né? A gente vai confirmar. Por que a gente está tomando esse cuidado? Para o Robson testar lá o IA consultivo em OPME, né? Você está me olhando aqui, né? Confirmar que é uma boa sugestão. E eu perguntar, posso tornar isso autônomo? Esse é um passo pequeno para a gente, mas a gente vai determinar uma frequência, né? Dizendo, olha, não vou mais olhar esse assunto. Esse é que nem aquele... A gente está falando de gente mais antiga, né? O Indiana Jones tinha uma... Eu não sei o que é isso. O Evandro não sabe, mas eu e o Robson a gente sabe. Tinha uma ponte, lembra? Invisível no filme? Que ele, não, pode pisar ali que tem uma ponte. Não é isso? Então a gente precisa dar esse passo de confiança para dizer agora é um agente autônomo. De novo, assim, o cuidado que a gente está tendo aqui não é fazer um lançamento de tecnologia pela tecnologia. Ela precisa ficar muito simples para vocês usarem, sem nada de palavras em inglês, né, dentro dessa gramática. É um agente em português, a gente lança ele simultaneamente em espanhol também para nossa base, tá, para vocês entenderem. E a gente quer torná-lo autônomo na sequência. Ele, na verdade, a gente já tem ele rodando autônomo, mas a gente quer rodar pelo menos um ciclo inteiro com os usuários para eles confirmarem que a gente pode fazer. Então, esse é o roadmap que a gente tem. O roadmap também do que vai sair é público também, é só nos consultar aqui. Todos nós da Bionexo, a gente divulga também o que a gente tem planejado. O que a gente fala é que pode ser que a gente adicione a mais, tá? Que é o que deve acontecer. Então, mas tem listado até os nomes, datas, isso aí a gente tem. A gente está aqui com o Rodrigo Campos, ele pode compartilhar isso com vocês aí. Eu recebi aqui via WhatsApp, por tecnologia, as perguntas dos usuários que estão online, para facilitar. Então, aqui tem um rapaz chamado Bruno Júlio Fonte. Ele pergunta, por gentileza, existem requisitos mínimos, acho que deve ser para o Bira, requisitos mínimos de sistema ERP para ser possível ou viável a integração com a solução da Bionexo? Você precisa estar usando os agentes, eles rodam na nossa plataforma, né? E eles precisam estar usando o Bionexo 360, né? É o que a gente já tem mais de 700 clientes aí, 800 clientes utilizando, né? O que vai acontecer depois dessa liberação comercial aqui? A gente vai liberar para o time do Rodrigo Romero, que está aqui, meu par, responsável pelo todo o time de crescimento e vendas da companhia. E junto com o nosso time de clientes, ficam disponíveis para os usuários configurar a plataforma. É tão simples quanto isso. O Rogério Heringer, ele faz uma pergunta para você, e aí a pergunta dele é: as CMES da Seconce são informatizadas? Existe uma gestão de OPME e o uso de tecnologia para isso? Acho que ele quer muito mais entender como funciona a tua lógica de gestão de OPME realmente para as diferentes áreas de atuação. Como a gente falou desde o início, a gente
começou a construir esse ano esse hub, né? Então, hoje nós temos uma implementação, sim, tecnológica dentro da organização. A CMEs ainda tem aquele vínculo mais, digamos assim, mais operacional, tá? Mas elas têm incremento tecnológico, sim, tá? O grande passo é você conseguir colocar tudo isso numa mesma plataforma, desde o agendamento cirúrgico, o material, o recebimento do mesmo. Então, hoje, a gente tem, sim, e a gente quer aprimorar cada vez mais para que a gente tenha não esse controle, mas, assim, essa disponibilização da informação entre todos. Obrigado. E a Cristiane Gil faz uma pergunta para o Bira sobre tecnologia. Ela pergunta: a Bionexo classifica os fornecedores de acordo com a adesão regulatória? Ou todos são considerados aptos para as operações? E aí ela complementa a pergunta: como os algoritmos são aplicados para garantir a segurança regulatória das operações? Fornecedores, eu acho que é uma boa pergunta também. A gente, além da avaliação de fornecedores que são feitas por quem consome, né, os bens, do ponto de vista documentacional, nós temos todas as documentações que os mecanismos aí regulatórios têm, Anvisa, etc. A gente também está aprimorando esses mecanismos com o uso de IA nessa parte cadastral básica, ajudar a tecnologia para fazer. Então, vai desde CNPJ, balanço patrimonial, isso a tecnologia acaba fazendo essa curadoria dessa base de, seja fornecedores ou dos nossos prestadores. Tá? É uma obrigação do cliente fazer essa atualização, né? Mas, de qualquer maneira, a gente ajuda com tecnologia para que isso seja feito de uma maneira automática. Tá? Então, é para isso que caminha a nossa tecnologia. Por favor. Bom dia. Tá funcionando. Bom dia, meu nome é Cida Papai. Nós somos, eu e a Ceissa, de uma consultoria. Nós temos uma consultoria. Muitos anos aí de mercado também, os cabelos brancos também, né? No mercado de saúde, principalmente na área hospitalar, na ANAP, que a gente participou bastante. E hoje a gente mais focado na consultoria, no ciclo de receita, por isso nos interessou aí dentro da mandala toda, e principalmente em clínicas e em hospitais menores. Então, hoje a gente não viu mais suprimentos do que esse ciclo de receita, onde que a gente pode ter um pouco mais desse acesso da LIA nesse ciclo de receita, e qual a vinculação do Bionexo com sistemas de clínicas. Então, hoje você tem sistemas Moderna, Airline, que não são TAVI, MV, como a gente está acostumado em grandes hospitais. São sistemas menores. Qual que é a vinculação dele para a gente poder estar usando aí o ALIA ou o sistema de ciclo de receita da Bionexo? Excelente pergunta. Se fosse combinada, não dava tão certo. Não foi combinado, tá? Excelente pergunta. A Bionexo, a gente espera fazer em breve um novo lançamento, junto com o Evandro, com o Romero aqui, né? Quiçá nesse mesmo espaço, tá? Da nossa nova oferta de ciclo da receita, tá? Plataforma, né? Nós temos, a Bionexo adquiriu ao longo dos anos algumas companhias, tá? Nessa área, né? Care, Avatar, Tradimos recentemente, a gente deve estar fazendo outros anúncios em breve, tá? Para consolidar o ciclo da receita. Mas o que a gente está fazendo e já está em piloto é uma plataforma única para o ciclo da receita, em conjunto, como spoiler aqui, tá? Com suprimentos. E clínicas de médio e grande porte, nós temos o Clínica nas Nuvens, que está no nosso portfólio também. É uma plataforma que conta aí com 2.500 clínicas, tá? E que já roda integrado com o nosso ciclo da receita. Então, essa nova tecnologia vai prever que eu use não só esses RPs líderes de mercado aqui no Brasil, né, que você citou, mas as outras tecnologias, né? Salox, SP-Data, tá? Então, é isso que a gente faz. E o LIA, ele vai dentro dessa mesma linha que a gente falou. A gente citou aqui um exemplo de glosa, mas a gente tem série histórica, a gente tem conciliação,
tem uma série de agentes que ela roda, tá, de uma maneira automatizada. Mas eu acho que cabe num lançamento único aqui para falar de tudo isso que vem. Tem um piloto bem adiantado, já com ganhos bastante expressivos, tá? Utilizando tudo isso que a gente está falando. Aqui a Lia vai tocar lá em contratos da operadora versus o que eu tenho no RP. Então é para aí que vai a tecnologia, tá? Mas isso, de novo, já está rodando e em breve a gente deve voltar aqui para fazer um lançamento. Pronto. Alô? Eu ri e a gente comentou se fosse combinado, porque a gente tá no forno, e aí é mais um spoiler, hoje é amanhã do spoiler, tá no forno para a gente mostrar justamente esse empacotamento do ciclo de receita, e não apenas como o ciclo de receita ele vai ser apresentado ao mercado, como na prática ele funciona. O Bira fez um comentário que eu gosto muito, por isso que eu repeti a pergunta, que é mais do que lançar alguma coisa de forma aleatória, a gente testa, a gente tem piloto, tem cliente usando, tem resultados efetivos, porque a tecnologia ela só pode ser implementada se ela realmente tiver propósito, né? Eu falei para os colegas que estão em casa, falei para vocês, a gente é muito sério. A Bionex trabalha com alguns valores inegociáveis. Um deles é transparência e respeito. E dentro dessa dinâmica, né, de transparência e respeito, é respeito pelo tempo do outro, pelo investimento do outro, transparência nas ações, por isso estamos aqui. Então, que são valores inalienáveis na companhia. Então, tá no forno. Essa nova plataforma para tangibilizar, né? A gente está falando não só de autorização, elegibilidade, mas a gente está falando de fechamento de contas, a gente está falando de otimização, a gente está falando de faturamento, a gente está falando de recurso de glosa, tá? E conciliação. E vai ter mais uma novidade na área financeira também. Não pode falar. Aí, essa não pode falar. Aí é muito. Mas aí a gente vai ser preso. Quando a gente fala do ciclo de suprimentos até ciclo da receita, a gente quer tocar um pouco além. E por isso que a plataforma vem em bom momento aí. Acho que é mais um lançamento, Evandro. E o comentário acho que é pertinente, que até então, e o mercado trabalha de forma produto resolve uma dor. Plataforma transforma a instituição. Então, a gente se entende, nós somos os únicos no mercado a conseguir fazer isso. A gente evolui. Você, um passo à frente, é mais do que atender uma dor ou uma necessidade das instituições, a gente tem a complementariedade disso integrada com inteligência para ajudar nessa tomada de decisão. Essa é a nossa expectativa, né? A gente já conhece o Clínica nas Nuvens, a gente já teve a oportunidade de conhecer com a Bionex, então a Lia sendo integrada a isso, acho que essa é a nossa expectativa. E aí vocês nos avisem que a gente volta aqui. Tá no forninho, tá no forninho. Gente, mais alguma pergunta interna? Tem uma colega ali, por favor. Tem duas pessoas ainda. Bom dia, né? Parabéns aí pela palestra. Fazendo parte aqui do Silver Fox também. Eu queria perguntar tanto para o Bira como para o Robson. Um pouquinho relativo, pão, queijo aos KPIs, né? Como que, com essa tecnologia Bionex, eu acompanho a Bionex há muito tempo, comecei com o Maurício Barbosa lá para trás, né? Santa Catarina aqui do lado. E Sequans também, porque começou as OSS em 98 e Sequans foi um dos primeiros a fazer a gestão, enfim. Né? Mas, assim, o que nós evoluímos, estamos falando hoje essas brigas para as operadoras, né? O que nós evoluímos em tempo médio de recebimento, tempo médio de pagamento, racionalização de número de SKUs, né? Aumento de receita efetiva, o que eu consegui implantar de lote croma de compra para itens A da tua ABC, né? Enfim, eu acho que para Bionexo oferecer esses indicadores de maneira muito clara, tangível, né? Não só falar, eu tenho 30 mil fornecedores, movimentei 12 bi, é legal isso, mas para impactar o cliente é importante que ele consiga
ter essa leitura de que a ferramenta está entregando KPIs de sucesso, né? E nós, como cliente, você consta, né, também ele poder mensurar o quanto que ele está ganhando em termos de produtividade, de eficácia com isso. Você teria alguns números, olha, eu tinha estoque médio para 28 dias, agora com a ferramenta caiu para 18 dias, algumas coisas assim que a gente possa levar como prática? Olha, a questão dos KPIs, ela é sempre algo fundamental para o gestor, né? E o gestor, a gente tem uma gama de KPIs que são de prateleira, mas o que eu sempre falo é o seguinte: cada gestor e cada instituição ela tem que ver e desenvolver aquilo que é mais relevante para ele. Hoje eu posso te dizer que um dos grandes KPIs que a gente teve foi o lead time de compra, de solicitação de compras. Acho que isso daí tem ganho muito efetivo, tá? Como também o número de compras emergenciais, o quantitativo de compras emergenciais, que ela cai através do uso de tecnologia, você cai drasticamente. Eu digo para você que, e falando da minha vida inteira, não só do Seconce, mas eu já trabalhei em instituições que a gente tinha aí no mês a gente tinha cerca de quase 20% de compras caracterizadas como emergenciais. E com um incremento, e você sabe que isso daí faz com que você tenha um gasto demasiado, porque você vai ter que ir para o mercado comprar mais caro, num lead time menor, e o mercado acaba percebendo isso e cobrando o preço, né? Então, essa diminuição, hoje a gente fala compras emergenciais, quase um número mínimo, acho que não chega nem a 1% do que eu tenho no dia a dia, tá? Lead time também de compras, tá? Antes o que eu tinha aí um lead time, estou falando aí também de carreira, que a gente começava aí com um lead time de 20 dias, hoje a gente já trabalha num lead time de pelo menos 7 dias. Isso quando a gente, digamos assim, no pão com ovo, como o Evandro falou, quando a gente vai para um OPM Nexo, uma plataforma que a gente tem de um dia para o outro no mesmo dia, então seu lead time é muito reduzido através disso. Então acho que são 2 pontos que ajudaram drasticamente. Essa é uma boa provocação mesmo. Os dados na prática são dos nossos clientes, né? Então quem acaba divulgando são os clientes, mas quando a gente fala de recursos de glosa, a gente consegue trazer... Quando a gente olha o Observatório ANAP aqui, que é uma métrica importante, os nossos clientes conseguem trabalhar abaixo do Observatório ANAP. Aging de contas a receber, entendeu? Vale para compras emergenciais, que na prática reflete em números de saving, né? Quando a gente compara e combina ciclo da receita e suprimentos, em vez da gente fazer um relatório separado, eu tenho o meu melhor, o que a gente chama de melhor compra. Esse é o nome, Campos? Melhor compra, né? Esse melhor compra te dá em tempo real ali o que você precisa comprar. Margem e custo, não é um relatório separado. Então, de novo, esse é o benefício de ter as duas tecnologias, tá? E aí essa métrica é tua. Quando você fala de planejamento, e aí os dados aqui são, e a gente pode falar depois aqui de cases, mas alguns clientes eles acabam diminuindo o nível de estoque de uma maneira bem expressiva. Isso significa o quê? Mais fluxo de caixa. Por quê? Porque eu não estou imobilizado dentro de ativos, tá? Se eu consigo comprar sem ter nenhuma ruptura, né, que é importante, e com preço melhor, eu tenho uma melhor margem, né? E em vez de eu ver um relatório separado, que alguns fornecedores falam, por isso que a gente fala do benefício da plataforma. Eu não estou te dando isso num relatório, eu estou te mostrando ali em tempo real que aquele procedimento, com aquele retorno que o provedor vai pagar, porque eu sei quanto ele vai pagar, eu tenho a série histórica, e com aquele nível de medicamento eu consigo te dizer a margem daquele procedimento. É isso que essa plataforma nova faz. Então, são cases reais, tá? Que a gente pode te abrir aí com a autorização dos nossos clientes de uma maneira bem transparente.
eu aproveito, se você puder nos acompanhar, e os colegas também que estão online, os presentes, a gente tem divulgado de forma bem constante, através do LinkedIn, em postagens, cases, e nesses cases a gente mostra a tecnologia, né, um recurso, um feature, algo dentro da plataforma que mudou, que ajudou a dor de uma instituição e que resultado isso gerou efetivamente. Então, a gente tem alguns cases já publicados, que obviamente, como o Bira falou de forma elegante, algumas instituições precisam liberar essa divulgação, mas a gente já tem alguns divulgados no LinkedIn, é bem fácil de encontrar, Bionexo escrito normalmente, tá? No site também, nós temos um repositório com todos eles listados por tipo. Quero entender um case de recurso de glosa que deu certo na instituição tal. Tem lá a instituição. E aí o colega está falando hoje sobre o Sarmento, lá do Hospital Real Português. Está lá o case do Real Português. O Sarmento está lá. E o que está publicado são informações que os clientes entenderam que podem publicar. Isso. Significa que tem mais saving, tá? Entendeu? Porque daí tem umas questões... Ele concordou comigo. Porque, você entendeu aqui? Então, assim, o ponto é esse, né? Isso aqui eu acho que pode publicar, que é uma boa prática do ponto de vista concorrencial, que acontece com alguns clientes nessa praça, eu não quero divulgar, mas tem bastante material de tudo isso que a gente falou, compras, planejamento, OPME, com savings bem expressivos, né? Todo o ciclo. Vale para autorização, vale para elegibilidade, né? Quando a gente bate no Fleury, quando bate no Einstein, a gente está autorizando e fazendo elegibilidade, para vocês entenderem, né? Quando passa uma carteirinha lá, são mais de 1.000 automações, né? Esse número não para de crescer, tá? Mas quando a gente vai também para fechamento de contas, a gente fecha de grandes, tem um tempo médio de 3 a 4 dias de fechamento de contas, processo bastante complexo. A tecnologia ajuda a diminuir esse lead time. 4 dias de faturamento é bastante tempo. Isso também é bem divulgado. Otimização de conta, ou seja, o que faltou dentro daquela conta, né? Que é uma coisa, se o preço que a gente colocou lá é um preço correto, e as outras checagens. Antes de enviar, eu consigo te explicar a probabilidade daquele funcionar. Fecho, agrupo. Não funcionou, eu consigo recursar em tempo de voo. Vocês sabem que as operadoras têm janelas bem restritivas, a gente recursa, volta, e depois eu te ajudo a conciliar também, que é um trabalho herculeano, né? Então, é esse o ciclo todo. E a LIA funciona dentro desse tempo todo para te dar insight do que você olha com uma lupa, né? Não sei se eu te expliquei. Sim. Por favor. Bom dia, meu nome é Camila. Eu queria mais entender se toda essa inteligência da LIA chega também para o outro lado da banca. Eu estou aqui como fornecedor, né? Eu utilizo a plataforma como fornecedora. E se nós também seremos atingidos por essa inteligência, já que hoje o tempo é uma das moedas mais valiosas do mercado. A resposta é sim. Você será impactado, acho que melhor que atingido, impactado, né? Contemplada. Graças a Deus. E o nosso Roadmap 26... ele tem uma energia bem grande para fornecedores. Tá? A gente pode falar de várias tecnologias, tá? Tecnologias que fazem com que você consiga enxergar o estoque do teu fornecedor para ter um acordo de contrato, aumenta a tua performance. A gente também, vou ver se o Evandro vai fazer mais um lançamento que a gente tem. A gente tem uma tecnologia. Se vocês puderem me ajudar com o Evandro aqui, eu agradeço. A gente tem uma tecnologia que a gente chama de EDI, é o primeiro EDI da área da saúde, de grande porte, tá? Ele já estreou, nós temos 46 CNPJs, tudo que eu falo aqui tem cliente rodando, fornecedor. Eu te convido a conhecê-lo, vai te automatizar, digitalizar toda essa comunicação com a área hospital, e se eu tenho informação ali, eu consigo te dar insight. Eu tenho as respostas automáticas que eu consigo parametrizar respostas que são commodities para você, e a gente tem dentro da LIA também um agente para te mostrar a tua performance em relação ao que você está respondendo, de uma maneira bem prática ali. Depois a gente pode te mostrar também, se você puder ficar um pouquinho, a gente te mostra isso funcionando.
Esse é um pedacinho só, tá? Tem mais tecnologias que a gente quer entregar para que você consiga, na prática, atingir teu público, né, de uma maneira mais própria. Tem toda uma parte de dados e IA que a gente está desenvolvendo um novo Data Lake aí. Tem mais novidade, tá? Para essa área de dados, para você consumir isso de uma maneira que você consiga, ou dentro de casa, ou com a Bionexo, tomar as suas decisões dentro dessas moléculas todas que você está disponibilizando lá para esse mercado. Então, tem muita coisa de fornecedor, tá? Acho que vale aqui um ponto, né? Inclusive, Camila, para falar um pouco contigo sobre isso. Isso não é algo spot, né? Faz parte do DNA da Bionexo, essa dinâmica de buscar o que tem de mais novo, o que otimiza, o que gera mais produtividade, o que gera maior rentabilidade para a instituição. Então, eu estou há 1 ano e um pouquinho na companhia, e o que eu tenho visto é incansável a busca por essa excelência da tecnologia, né? Esse mote de usar a tecnologia, de transformar a saúde por meio da tecnologia, não é apenas uma proposta de valor verbal como estratégia de marketing. Ela faz parte do DNA da organização. E a gente trouxe como proposta de valor de marketing a assinatura, um passo à frente, porque a gente entendeu como marketing que era uma grande síntese do que é a Bionexo, né? Semana passada a gente estava falando sobre todo mundo tem IA, todo mundo... Tá, beleza. Eu tenho que saber realmente o que é cada um dos agentes e saber os detalhes da tecnologia? Não. Mas eu preciso saber que eu tenho um fornecedor, preciso confiar naquele fornecedor que tem segurança, e é ele que eu tenho certeza que vai me ajudar a ir um passo à frente. Então, com ele, juntos, podemos ir um passo à frente. Então, essa acho que é a coisa mais visceral, né, da Bionexo, e eu posso dizer de forma muito tranquila aqui para todos os colegas, é o dia a dia. Então, tem muito lançamento vindo, muita coisa já em protótipo piloto, né, já rodando, já com resultado, e como eu falei no início desse bate-papo, quando a Bruna me chama e apresenta, ela falou sobre a alegria de ter a Bionexo como um parceiro, e a gente a alegria de estar aqui, porque a gente, ao longo desse período de convivência, lá se vão 20 e poucos anos de ANAP como parceiros, a gente sempre foi colocando esse tijolinho, construindo essas pontes, né, algumas invisíveis, outras não, tá? Então, mais alguma pergunta aqui interno, gente? A gente já caminha para esse finalzinho desse bate-papo tão gostoso, tão bacana, e hoje foi um dia muito especial, muito bacana. Teve spoiler, planejados e outros não. Então, para deixar todo mundo muito... O Bira, generoso, trouxe para a gente queria agradecer especificamente ao Bira. E quando eu falo do Bira, eu falo de um grupo de centenas de pessoas que estão trabalhando, de desenvolvedores, estrategistas, arquitetos de dados. E é muito bacana ver o esforço que vocês estão fazendo. Obrigado pela generosidade de trazer nessa manhã o lançamento da Lia. Então divulguem a Lia, vocês vão ver a Lia. A Lia, ela já é real, ela já está transformando a rentabilidade, a produtividade de algumas instituições. Então, gostaríamos de agradecer realmente a você, Bira, em nome de todo o seu time. O Danúbio, eu gosto do nome Danúbio, porque eu como requeijão Danúbio. Então, tomara que seja da família. Tomara, estou aqui na torcida, mas gostaríamos de agradecer o Robson Danúbio. E realmente o que eu brinquei algumas vezes é fato, né? A experiência que você e a visão que você tem colocado à frente da instituição faz muita diferença, né? Essa busca incansável que você tem por ser mais produtivo, por gerar uma rentabilidade consciente. E caminhando para esse finalzinho, a gente queria ouvir um pouco vocês dois, as palavras finais, para deixar para esse pessoal. Eu sei que vocês já inundaram a gente no melhor sentido da palavra, com dicas, com orientações. Quem foi esperto está com um caderninho cheio de apontamentos, mas para caminharmos para o final, o que você gostaria de deixar como palavras finais, Robson Danúbio e o Bira Jaramaia, nessa manhã do dia 9 de setembro de 2025.
Eu agradeço, Evandro, agradeço as palavras, agradeço aí também todo o público, tanto presente quanto o público online. E o que eu deixo aí de recado é justamente um pouco da nossa conversa que a gente faz aí nos corredores da vida, né? Mantenha-se antenado, acho que estudo nunca é demais, e a gente estava conversando que o ciclo de estudos ele é uma montanha-russa. Uma hora você fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender alguma coisa, tem hora que você fala, poxa, eu acabei de fazer, não tem... Eu acho que o investimento em estudo é um investimento pessoal, então acho que isso é importante fazer, mas também estar antenado ao mercado, ao que o mercado está trazendo e ao que o seu mercado também está potencializando. Então, acho que essa grande abertura, estar antenado ao mercado, aos seus pares, ao que o seu outro parceiro, o seu colega, o seu par está fazendo em outro hospital, eu acho que isso é muito importante. E na área da saúde tem uma questão muito calorosa, porque principalmente nós aqui da área de suprimentos, todos os nossos pares, quando a gente precisa, eles são parceiros. De, poxa, vem aqui, conversa comigo, veja o que eu estou fazendo. E os nossos principais parceiros também, fornecedores parceiros, também busquem eles, tá? Se aproxime deles justamente porque eles também podem te dar esse drive. Poxa, a gente está fazendo algo novo ali no Rio Grande do Sul, na região sul, que pode impactar aquela sua dor aqui. A gente tem um hospital ali que está resolvendo. Então, essa proximidade de mercado eu acho que é muito importante. Bom, obrigado a todos aqui pela presença, em especial ao time da NAP, pela organização e mais um evento de alto nível. Nosso time de clientes, a Débora está na minha frente aqui, Romero e você, Evandro, o time de marketing, por essa realização, esse lançamento. O mercado de saúde, né, eu já lancei algumas plataformas, né, que de certo modo ajudaram um pouco nessa grande caminhada que a gente tem, esse desafio, como o Robson mencionou. Novamente, obrigado pela confiança, Robson. Mas eu acho que o espírito que deve permear é de colaboração, né? Acho que a gente está aqui para se colocar de uma maneira bastante próxima de vocês, tentando descomplicar a tecnologia, a nossa função, mas principalmente para deixar claro que a gente precisa muito dessa colaboração. Gosto demais quando a gente recebe as perguntas, as provocações, que vocês já conhecem de alguma temporada, né? Essas plataformas só evoluem quando a gente trabalha em conjunto, né? Nós temos que vislumbrar que nós somos um ecossistema. Tem os nossos irmãos da América do Sul também que, de certo modo, comungam com essa tecnologia, que sai aqui e vai para fora e vice-versa. E eu acho que é nesse espírito aí que eu agradeço a participação. E, gente, e aí falando em nome da Bionexo, como o Bira comentou e o Robson, a gente está muito feliz, muito lisonjeado pela parceria e para a gente muito nos honra e nos alegra a oportunidade de sermos esse agente real, físico, na transformação da saúde. O Bira comentou, a gente tem a Débora e o Lucas representando a área de clientes da companhia. Nós temos uma vertical inteira na companhia com o objetivo de zelar, cuidar, caring, né? Eu gosto muito da área que internamente a gente chama de sucesso do cliente. Então, acho isso tão bonitinho, porque não é o sucesso da empresa, é o sucesso do cliente. Então, isso é muito legal. São pequenos elementos morfológicos da palavra, né, do uso do português, que faz toda a diferença. Então, não é sucesso da Bionexo, é sucesso do cliente, né, que com o cliente está feliz, a vertical está feliz. Rodrigo Romero, nosso VP geral de crescimento da companhia, ele tem toda a área comercial e tem feito um trabalho absolutamente incrível de levar a companhia para um próximo patamar. Então, parte de todos esses estímulos vem a partir desse push, né? Ele é um cabra, como diz no Nordeste,
porreta, arretado, o bicho bota a faca na boca, no melhor sentido da palavra. Então ele veio também nos prestigiar. Então é super importante, como eu tinha falado com o Bira, né, que representa esse grupo. Nós também estamos com o diretor de produto da companhia, que é o nosso Rodrigo Campos. Rodrigo Campos, ele lidera um time de altíssimo nível e que a gente tem muita alegria como marketing. Eu estou com parte do meu time aqui, de trabalhar junto com ele para tentar buscar essas soluções que podem transformar as instituições de vocês. Então, para a gente muito nos orgulha, no melhor sentido da palavra. Eu gosto da palavra lisonjeia, né? A gente fica lisonjeado de fazer parte disso. E a gente trouxe um mimo para agradecer o Robson, em nome da Bionexo, pela participação, uma vez que você é o nosso convidado oficial. Obrigado. E também... Vou tirar ali uma foto. Eita, meu bucho. É porque o Nordeste não tem barriga, tem bucho. Nordestino não tem barriga, tem bucho. Então, gostaríamos de agradecer a todos pela presença e, em breve, teremos divulgação de novos cafés da manhã com novidades e lançamentos. Então, divulguem a Lia e a gente tem algo muito bacaninha. A gente vai fazer um sorteio de 8 meias que são famosas, que fazem parte da coleção Bionexo, e a gente vai sortear. Vai aparecer aqui na tela. Eu acho muito fino isso, tecnologia. E aí são 8 meias que a gente vai sortear, colecionáveis. Tem aí sorteio em 1. Vamos, de 1 a 24, sortear agora. Resultado dos sorteios. Ali, eu vou falando os nomes aqui da lista. 15. Marcelo Fonseca. Marcelo Fonseca, logo ali. 20. Tá. Já tem essa daí? Opa! Então, 20. Tatiana Vasconcelos. Tá ali, Tati. Número 1. Alessandra Braga. Muito fino, Alessandra. Número 1, Alessandra. Número 8. Cida Papai. Ó, Cida. Número 24. Lígia Vale. Liginha tá ali. 14. Magda Lopes. Tá na sua frente. Número 5. 5 é o Bruno Pires. Bruno Pires. Bruno? É um rapaz lá fora que tá de terno, não é isso? Deve ser ele mesmo. É do HCOL, tá de fato. Número 9. Conceição. Gente, eu não sei se eu vou pronunciar errado o sobrenome. É Fluminan. É muito sofisticado. E agora temos mais uma. Tem mais um. Então, número 3. 3. Anselma Cruz. Pronto. Foi. Senhoras e senhores, obrigado a todos aqui e os que estão em casa também.